resistência possa cair por terra em nome de Jesus. Nós continuaremos aqui, posicionados em oração contra o mal, contra a ação do mal no âmbito espiritual. E nós repreendemos a violência, espírito de morte, de violência, de confusão. Em nome de Jesus, retroceda. Em nome de Jesus, retroceda. Para que o teu nome seja honrado e glorificado aqui nesse lugar, Pai. No nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Amém. Antes de eu compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, nós vamos fazer a apresentação do Davi e do Heitor. Eles já estão até ali atrás. Eu vou pedir para sair, eu vim aqui com o Anderson. Cadê a família? Onde está a família? Todo mundo ali. Eu sempre peço para a família vir também, porque a gente costuma tirar uma foto depois, entregar. Se vocês puderem subir aqui, a família, para a gente orar. Enquanto eles estão subindo, já vou tirar até o púlpito daqui. E pedir aí para o pessoal do Contivi, puder organizar já alguém para tirar essa foto. E enquanto eles estão subindo aqui, né, eu quero dar uma explicação de que nós, na Nova Vida, nós não batizamos crianças, porque nós entendemos que o batismo, ele é seguido de um arrependimento, né, e provavelmente não, com certeza, nem o Davi, nem o Heitor têm capacidade, condições de se arrepender, apesar de que vai chegar a hora que eles precisarão fazer isso. E lá em Mateus, Jesus, ele falou assim: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam. E eu acho interessante que a apresentação de uma criança, eu sempre penso assim, né? O Heitor e o Davi, Heitor e Davi, o Davi e o Heitor, eles já foram consagrados no ventre. Eu tenho absoluta certeza que a Sayô sempre, o Anderson, sempre oraram, falaram, eles são teus, né? Já foram consagrados no ventre do Senhor. Mas esse momento é um momento simbólico, é um momento também espiritual, onde no mundo espiritual fica selado que eles estão sendo consagrados ao Senhor Jesus. Então, assim, nós vamos consagrar, né, apresentar eles ao Senhor, mas fica também aqui a responsabilidade que vai para o Anderson e para a Sayô. Qual é a responsabilidade? De ensinar eles no caminho onde se deve andar. Como que um pai e uma mãe ensinam o seu filho? Com exemplo. Como que eu ensino os meus filhos? Quando eu pratico dentro da minha casa, não aqui no púlpito, mas dentro da minha casa, eu pratico tudo aquilo que eu falo aqui. Não, você precisa orar. Pois é, mas o meu filho tem que me ver orando. Olha, quando você tiver com algum problema, você ora. Pois é, mas ele nunca viu você orando na hora do problema, viu você reclamando. Então você está ensinando ele a reclamar, né? Quando você chega em casa e por algum motivo você reclama, por exemplo, da igreja, porque a igreja, porque não sei o quê, você está ensinando o seu filho a reclamar da igreja. E ele vai crescer reclamando da igreja. Mas se você fala assim, que bênção, que bom, que nós estávamos lá, presença de Deus. Ah, mas o líder fez aquilo, fez o outro. Não, mas olha, Deus está no controle, o nosso Deus é um Deus de perdão, o nosso Deus é um Deus... Ele vai aprender o quê? Que nós temos misericórdia, que nós não andamos murmurando. Hoje de manhã eu li esse texto, né? Não façam, falando sobre a obra de Deus, não façais nada por murmuração. Você pode estar fazendo, você pode servir a Deus, você pode fazer tudo, mas você pode fazer reclamando, e quando você faz reclamando, você está sendo reprovado por Deus. Então, ensina o Heitor e o Davi no caminho onde devem andar. Eu vou pedir para o Douglas vir aqui. Douglas, vem cá, são dois, vamos ver qual vai chorar. Só porque eu falei, né? Mas nós vamos orar. Davi, eu vou... Ó, mas o Heitor já está meio que com uma lágrima aqui, ó. Tá? Fica de pé, estende sua mão para cá. Deixa você estender sua mão para cá. Depois o
O Douglas vai orar pelo Davi, eu vou orar pelo Heitor. Senhor, Pai, nós entregamos nas tuas mãos a vida do Heitor. Nesse momento, que ele não vai lembrar, mas está selado no mundo espiritual. E que o Heitor possa crescer em graça, conhecimento. Dá ao Heitor saúde. Eu profetizo sobre a vida dele, Senhor, toda sorte de bênçãos espirituais. Livra ele do mal. Que o Heitor possa crescer em inteligência, em estatura, em conhecimento. Que seja um menino de Deus, uma criança de Deus, um rapaz, um jovem, um homem de Deus, para que possa ser usado por Ti nesse mundo, ó Deus. Abençoa a poderosa vida dele, dá saúde, livra ele do mal e dos perigos desse mundo. E nós, na qualidade de ministro do Evangelho, consagramos a vida do Heitor ao Senhor. E fazemos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Davi, eu tenho um filho Davi. Fica aqui olhando para o papai. Vai que eu boto você. Senhor, em nome de Jesus, apresentamos a Ti a vida do Davi, Pai. Encha o Davi da Tua presença. Que ele venha crescer um menino cheio de Ti. Que ele venha ser um instrumento, Deus, em Tuas mãos. Que ele e o irmão, Pai, venham caminhar, Te amar, Te temer, ser um instrumento em Tuas mãos. Mesmo que ele não lembre desse ato nesse momento. Mas como o Glaucio disse, Deus, no mundo espiritual, ele está recebendo uma marca de que pertence a Ti. Dê aos pais dele sabedoria, Deus, na educação dele, que venham ser exemplo e modelo, Pai, de homem e mulher para o Davi, Pai. E que o Davi continue a crescer em graça, sabedoria e conhecimento e amor de Ti. E nós, nesse momento, na qualidade de ministro do Evangelho, apresentamos ele a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Vamos tirar uma foto oficial? Pode sentar aí. Deixa eu fazer isso. Fica aqui mesmo. Vem para cá. Já está aqui? Fica aqui no meio. Isso, bota. Isso, do senhor. Vem um pouquinho para cá, só para a gente conseguir. Só para poder a foto. A logística da foto. É isso. Tá bom. Foi. Gente, parabéns, tá? Família bonita, gente. Só gente bonita aqui, né? Olha só. Deus abençoe, tá? Amém. Cadê o... tá aqui. Pô, gente, cadê o púlpito? O meu sonho, cara, um dia, eu acho que vai acontecer. O meu sonho, um dia, é eu fazer um projeto disso. Quando te vir o púlpito, aperta o botão, púlpito. Totalmente possível, não é? Hoje é completamente possível. Bom, cadê os engenheiros da igreja aí? Vamos pensando, tá? Amém. Bom, gente, nós estamos aí, né? É muito bom ver você aqui nessa manhã na igreja, porque nós vamos falar sobre coisas possivelmente que já ouvimos, possivelmente são coisas e ministrações repetidas, mas eu vou me apropriar das palavras do apóstolo Paulo, quando ele escreve novamente sobre as mesmas coisas. Ele diz, olha, eu não ligo de escrever as mesmas coisas para vocês, até porque é segurança para vós outros. E é isso, nós estamos falando sobre realidade transformada, se eu não me engano, a jornada da nova criatura. Não, eu falei isso agora aqui. Vocês fizeram o banner? É porque eu sempre troco se é realidade transformada. Eles fizeram o banner aí? Se fizeram, vai aparecer, mas eu vou achar. Eu quero falar certinho aqui qual é o título. Eu tenho. É por isso que eu anoto. Para não esquecer. Está aqui, ó. Não. Não, gente, título bonitão, pô. Ele mandou, eu sei. Realidade, é isso mesmo. Realidade transformada.
2 pontos. A jornada da nova criatura. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Quem é nova criatura aqui diz amém. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Eu falei aqui na quinta-feira que eu tive uma experiência na escola do meu filho, com a professora do meu filho que se converteu. E foi muito engraçado que eu fui levar ele de manhã para a escola, e assim que eu cheguei na escola, deixei o João, o Pedro, e eu estava saindo, a professora dele falou assim, Glaucio, vem cá, por favor, pode me dar um minuto? Eu falei, posso. E aí ela foi para o pátio da escola, num lugar mais reservado, e ela falou assim para mim, eu me converti. Eu falei, caramba, que legal, que bom. Ela falou, olha, eu não entendo nada. Me dá uma dica, como é que é? Eu não sei o que é, mas é o seguinte, eu queria dizer para você uma coisa, eu não sou mais a mesma pessoa. Eu sou outra pessoa. Está acontecendo um negócio em mim que eu não sei dizer o que é. E aí eu falei para ela assim, você sabe o que aconteceu contigo no mundo espiritual? Ela, não faço a mínima ideia. E aí eu falei para ela, falei com o Douglas, né? Em 5 minutos, eu falei para ela o que era a nova criatura. Eu tive que explicar rapidamente para ela que ela era um ser trino. E ela, você é um espírito, você tem uma alma e você habita num corpo. Aí ela, até aí está comigo? Ela falou, tô. Quando o homem pecou originalmente, eu falei para ela, lá no Jardim do Éden, diz a Bíblia que ele morreu, mas ele continuou vivo. Aí ela, continuou vivo. Pois é, porque ele morreu espiritualmente, o espírito morreu. A Bíblia diz que para ter comunhão com Deus e para enxergar as realidades espirituais e para que você possa ter essa fome como você tem de estar aqui hoje na igreja, que coisa doida, porque você está na igreja, gente, há 10 anos fazendo o quê? É porque você hoje entende a realidade espiritual. E aí o que acontece? Quando nós entregamos a vida de Jesus, eu falei, foi o que você fez, aconteceu um negócio sobrenatural no mundo espiritual, sabe o que aconteceu? O teu espírito estava morto, ele ressuscitou, e quando ele ressuscitou, você começou a enxergar espiritualmente, e agora você consegue ter a sensibilidade da presença de Deus, quando Ele fala, quando ele move, você escuta uma música, Deus fala contigo, você ouve uma pregação, lá no teu interior, você é movido porque você nasceu de novo. Foi isso que aconteceu contigo, você agora é uma nova criatura. Bom, e aí ela falou, mas como que eu vou saber mais? Eu falei, você vai se inscrever na escola de vida, e ela parece que já se inscreveu na escola de vida, e ela vai fazer online na escola de vida, e ela vai ter essa oportunidade de entender um pouco mais isso. Não só ela, como a outra professora do Pedro, aliás, já pediram o link para fazer a inscrição, porque vão para o retiro de mulheres, ponto. Por quê? Porque o Pedro é o maior evangelizador lá dentro. Eu não falo, eu chego lá, eu sei, todo mundo sabe que eu sou pastor. Mas lá na escola fala, profissão, advogado, né? Mas não adianta. E aí eu achei interessante que nessa situação, eu achei interessante ela me chamar, e ela não só me chamou para poder falar sobre isso, como ela abriu coisas sérias da vida dela. Para mim, eu fiz um gabinete no pátio da escola, e eu falei, poxa, mas que, como que eu vou dizer, confiança, né? Para a pessoa que não tem nenhum mínimo de intimidade, não tem um mínimo de, para poder abrir, para poder falar sobre a vida, para poder abrir o coração, e eu saí dali também dando glória a Deus, porque ela reconheceu uma autoridade espiritual ali em mim. Então isso quer dizer que o Espírito Santo está agindo na minha vida. Né? Então assim, eu quero falar para você exatamente sobre isso. Sobre a nova criatura, sobre a nova criação, sobre essa jornada que começou. E aí eu vou, como hoje é estudo, eu vou pedir para que você, eu acho muito importante que você, nesses domingos de manhã, venha. Tudo bem que hoje o celular você já tem notas, né? Não precisa de papel e caneta. Né? Mas se você gosta, traz um papel, traz uma caneta, traz para você marcar os versículos que são importantes para a tua vida espiritual, até Jesus voltar. Isso aqui é uma base sólida para que você resista no dia mau. Então eu vou começar a base da nova criação, que o Cláudio provavelmente usou esse versículo na semana passada, que o Cláudio já começou a falar sobre nova criatura, que é 2 Coríntios 5,17. Tu leu esse texto, com certeza, não leu? Cláudio, leu. 2 Coríntios 5,17. Todos os ar estão ligados? Tem algum ar desligado? Tem?
Todos ligados? Pois é, a gente tem que botar mais umas 2 máquinas aqui, não tem não? Amém. Tá ligado? Isso aqui tá, que eu senti aqui, o vento em mim. Tá ligado? Tá ligado. Diz lá, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Uma outra versão vai dizer nova criação, que dá um conceito, eu acredito, mais amplo. É uma nova criação. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Bom, primeiro ele vai perguntar se. Perguntar não. Ele vai afirmar. Assim que, aí ele fala se, caso, condicionalmente falando, se alguém está em Cristo, uma coisa tem que acontecer. Ela tem que ser o quê? Uma nova criatura. Se alguém fala que está em Cristo, alguma coisa tem que acontecer. O quê? O que era velho, o que era antigo, as práticas antigas, os pensamentos antigos, a forma de reagir, ela não pode mais ser a antiga. Agora é uma nova forma de viver. A nova criação operou em nós uma nova realidade. Você vivia nós sem Cristo, vivíamos numa realidade, e aqui eu quero fazer uma observação, que a gente sempre projeta assim, quando nós estávamos sem Cristo, e aí nós projetamos aquelas pessoas que estavam, quando você estava no mundo, quando você estava longe da igreja, quando você não tinha nenhum conhecimento da palavra. Parece que a gente sempre remete a isso, mas eu quero dizer que muitas pessoas nascem na igreja, vivem na igreja, estão na igreja, mas elas não são novas criaturas. E aí, esse ensinamento é para que nós possamos entender que estar na igreja, fazer parte, eu sou evangélico, sou cristão, sou da Nova Vida, sou da Assembleia, sou da Batista, não, isso daí não faz uma pessoa ser nova criatura. Então, o que nós estamos querendo ver, e a operação da realidade da nova criatura, cada um vai olhar para a sua própria vida e ver como que é o seu modo de pensar. De fato, o Espírito Santo entrou e ele opera nesse sentido de que tudo se fez realmente novo. A nova criação operou uma nova realidade e nós precisamos entender e aprender sobre essa nova realidade que se fez. E aí eu quero fazer uma divisão dessa realidade, são duas. A realidade na nossa vida em si, a nova realidade no meu caráter, no meu procedimento, e a nova realidade exterior, que é a nova realidade espiritual. Que nós precisamos entender que existe uma realidade espiritual. E muitas vezes nós não estamos atentando no nosso modo de viver, de que a nossa vida, ela anda e ela se move primeiro no plano o quê? Espiritual e não no natural. Quem não está em Cristo vive pelo natural. O que é o natural? Para ficar fácil de entender, ela vive pelos seus 5 sentidos. Ela reage de acordo com o que ela ouve, com o que ela vê, com o que ela toca, com o que ela sente. E ela é comandada pelos seus próprios sentimentos. Então, se hoje eu estou triste, eu não vou fazer isso ou aquilo. Não, se eu estou chateado com alguém, o meu sentimento diz que eu não tenho que falar mais com A, com B ou C. Isso é o sentimento. Isso é o natural. Está comigo? Só que quando nós estamos em Cristo, é uma outra realidade que nós vamos ter que viver. Então, por que o mundo espiritual comanda o natural? Porque o espiritual se revela pela palavra. Você é nova criatura, você começa a mergulhar na palavra, e quando você mergulha na palavra, você começa a ter os seus olhos do entendimento aberto para o espiritual. Exatamente o que aconteceu com o moço do profeta, quando a cidade estava cercada de carros e cavaleiros. Acabe havia cercado a cidade, e o profeta, que já
vivia no plano espiritual, ele vivia não pelo que via, mas pelo que Deus falava com ele, pelo plano que ninguém estava no plano que ele estava, nem o seu moço. O seu moço, esse é o grande exemplo. Quando ele olhou carros e cavaleiros cercando a cidade, qual foi a reação do homem natural? Já era, vou morrer, não tenho o que fazer, acabou, é o fim da linha para nós, estamos perdidos. E deu desespero nele. E aí ele vai naturalmente dar a notícia do que ele estava vendo natural para o profeta. E o profeta olha para ele e fala, realmente, rapaz, é muito carro e cavaleiro. Menino, o negócio está feio. Mas preste atenção, não se preocupa com isso não. Por quê? Fica tranquilo, porque eu estou vivendo num outro plano, no espiritual. E no espiritual, você precisa enxergar uma coisa. Rapaz, você não está enxergando. Bom, Senhor, revela a ele o que está acontecendo no plano espiritual. E diz a palavra que é revelado àquele moço, e quando os olhos espirituais dele se abrem para o espiritual, que é invisível, o que acontece com ele? Ele vê carros e cavaleiros de fogo cercando toda a cidade, e aí ele fala, agora eu estou tranquilo. Por quê? Porque Deus, no mundo espiritual, liberou já o livramento. E é assim na nossa vida. Essa é a jornada que a nova criatura tem que entender que ela está vivendo. É a jornada das estrelas, não. É a jornada da nova criatura. E quando eu não tenho uma revelação real, concreta e o entendimento certo sobre esse tema, eu estou salvo, eu sou nova criatura, mas eu fico perdido no mundo natural. E que nessa manhã, em nome de Jesus, o Espírito Santo possa te convencer que você tem que sair do natural e começar a viver o espiritual. A nova criatura vive num reino espiritual. E agora nós vamos para a Bíblia para ir fundamentando esses princípios. Hebreus 11, 3. Agora, tudo isso que nós estamos falando, tudo isso, depende de fé. Porque isso aqui, para o natural, é muito doido. Isso aqui para o intelecto humano, né? A gente que estuda, né? Nós temos aqui na igreja muitas pessoas que estudam, temos doutores aqui na igreja, você sabe disso? Gente fazendo doutorado, mestrado. Não é verdade? Engenheiros, arquitetos, profissionais liberais, pessoas que estudam. Mas, cara, para o intelecto isso aqui é muito doido. Eu acreditar que um homem veio na terra, que morreu por mim, falaram que ele ressuscitou, eu não vi ele ressuscitar, e falar que ele interfere no curso da minha vida, e que eu, gente, não, calma aí, não, tem método científico? Não, então eu não acredito. Entrou no método? Não, então eu não acredito. Pois é, Deus fez a sabedoria do mundo se tornar o quê? Loucura. Para salvar aqueles que creram na loucura, ele diz, na loucura do Evangelho. E o apóstolo Paulo, que era um cara altamente estudado, judeu de judeus, fariseu de fariseus, ele estudou aos pés de Gamaliel, ele conhecia o Pentateuco de cor. Ele tinha posição social, ele tinha a carta dos principais sacerdotes para perseguir todos os cristãos na Judéia, em outras cidades. Ele era um cara influente no que se refere à tradição, ele tinha posição. E aí, depois que ele vira nova criatura, o que passou para ele já não importa, ele fala que estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé naquele. Bom, diz o texto, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus,
De maneira que o visível, o que é o visível? O natural, o que nós estamos vendo. O visível veio a existir das coisas que não são visíveis. E aí eu paro aqui. Tudo que nós vivemos, tudo que nós vemos veio do mundo espiritual. E é assim que nós queremos. Então nós temos que, como nova criatura, já entender uma coisa: a sua vida e a minha vida não pode ser mais guiada pelo natural, pelo que você vê, pelo que a economia diz, pelo que a situação está apresentando a você, pela impossibilidade. Não, nós temos que viver pelas coisas invisíveis, mas reais. A Bíblia vai dizer invisível, mas real. O vento pode destruir uma casa ou não? Pode ou não pode? Pode. Você vê o vento? É a explicação básica que eu dou para o meu filho. Mas Jesus existe mesmo? O João agora está assim. Pai, Jesus existe no Chile? Existe. Tipo assim, você está no Chile. Jesus existe no Petrópolis? Existe. Jesus está em todo lugar. Como que ele está em todos os lugares? Mas eu não vejo, que eu quero ver. Eu não vejo. Aí é a mesma coisa para você. Você vê o que é isso? É o vento. Você viu? Não, então, mas ele existe. Invisível, mas real. Nós precisamos parar hoje e voltar à centralidade dessa verdade, que é muito simples, porque quando você começa a viver pelo espiritual, pelo que a palavra de Deus está falando a respeito de qualquer situação da sua vida, você para de ficar ansioso, você começa a descansar, você dorme melhor. Por quê? Porque você sabe que Ele está cuidando de você. Agora, como que eu fico ansioso? Como que eu vivo pelo natural? Como que eu vou fazer isso, pastor? Se você não busca o conhecimento, se você não tem vida devocional, se você não conhece a Bíblia, se você não conhece a palavra, se você não come essa palavra, que é o próprio Jesus, para que Ele se revele a você através dessa palavra, você não tem conhecimento do que é o mundo espiritual. E não tem como você acessar absolutamente nada na sua vida sem conhecimento. Você não pode crescer. A pessoa fala assim: eu tenho vontade de ser enfermeiro na minha vida. Como eu queria ser enfermeiro. Tá bom, eu sei que você quer ser enfermeiro, tá bom. Mas tu fez o Enem, tu estudou, tu tentou de novo, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, tu passou, só vai ser enfermeiro se você o quê? Passar e estudar os 5, 4 anos, eu não sei, acho que são 5 anos de faculdade. Depois que você estudar todo e pegar todo aquele conhecimento, você vai estar apto para aplicar aquela profissão da forma como você sempre sonhou. No reino de Deus não pode ser diferente. Não tem como você viver a plenitude da nova criatura sem entender o mundo espiritual, sem se apossar dele e sem saber que ele existe e o que tem lá para você. Se você não conhece, você não pode acessar. E você vai ver que você vai acessar o que tem lá, como? Pela fé. Então eu estou angustiado, vou dar um exemplo. Quem de vez em quando uma angústia pega você? Todo mundo, eu acho. A vida, a situação, as coisas que tem que resolver. E é uma angústia, você acorda às vezes com uma angústia no peito, com um negócio que não sabe nem explicar o que é. É ou não é? Aí você acessa no mundo espiritual porque você conhece e você diz, ele falou, olha, vou deixar para você a minha paz eu vou te dar outra coisa, você tem alegria, porque o fruto que eu deixei para você é a alegria do Senhor é a tua força, e naquela angústia eu acesso pela fé o espiritual e eu começo a declarar com a minha boca e dizer, a alegria do Senhor é minha força, o Senhor está comigo, eu não vou ficar angustiado porque Ele cuida de mim. Clamou esse aflito e Ele ouviu e o livrou de todos os temores. Você acessou o espiritual e você mudou a realidade natural. Isso é a jornada da nova criatura. Colossenses 3, 1 diz assim, Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, gente, se tu não achar essa palavra aqui linda, fantástica, porque se tu
olhar para essa palavra como uma verdade absoluta na sua vida e você crer no que está escrito e trazer isso pela fé para tu colocar em prática, a tua vida muda, cara. Olha o que o texto diz. Portanto, se vocês foram ressuscitados com Cristo, o que ele está dizendo? Se vocês são novas criaturas. Busquem as coisas lá do alto. Busquem as coisas espirituais, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui na terra. Gente, você quer ver aqui, ó, 1 segundo de terapia espiritual bíblica. Por que você deixa o teu pensamento ficar na sua cabeça o tempo inteiro só pensando no que está aqui na terra? Só pensa no problema, e que meu filho agora está desviado, e que amanhã eu não tenho dinheiro, que eu estou desempregado, e que só pensa em a barricada, e só pensa na coisa da terra. E mas como é que vai ser? E meu Deus, aí agora? Meu time vai ser campeão, não vai ser campeão? Cara, está só pensando na coisa da terra. E agora eu vou comprar minha casa, eu não vou comprar minha casa, e meu carro não é meu carro, e agora você ficou 24 horas, uma semana inteira só pensando as coisas da terra. Sabe o que aconteceu com você e comigo? Se você permitir que isso aconteça contigo o tempo inteiro, você não vai estar ligado no que é espiritual e você não vai receber de Deus a revelação para que pelo espiritual você mude a realidade natural. Porque sabe o que acontece, irmãos? O que muda a realidade natural é quando você está forte no espiritual, porque você pega a promessa, você traz pela fé, e você pela fé traz para a tua vida, e no concreto você começa a viver aquilo que era impossível. Ele fala, pensem nas coisas lá do alto e não da terra. Porque vocês morreram. Ele está falando de novo, gente, vocês morreram para esse mundo. Vocês estão preocupados com isso aqui por quê? Vocês morreram para ele. Claro que tem um equilíbrio. Não, pastor, agora, que tem gente também que pega essa palavra aqui, eu já falei, né? Cara que é preguiçoso, encostado, ele ou ela, pega essa palavra, tá vendo? O pastor falou lá, ó, eu só tenho que pensar, o cara não quer trabalhar, aí o cara, não, só estou pensando nas coisas aqui da terra, não é isso que eu estou falando. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. A nova criatura, ela foi transportada para o reino de Deus e agora ela pertence a uma realidade espiritual superior. Isso significa que nós precisamos estar mais atentos ao espiritual do que o natural, pois a nossa vida em Cristo não é guiada pelo que vemos ou pelo que sentimos, mas pela fé. O foco no que é eterno e não no que é visível. O primeiro ponto prático que você tem que sair daqui para essa semana colocar em prática na sua vida. O foco tem que ser no eterno e não no que é visível. O versículo que eu li lá diz, busquem as coisas do alto. Eu ia fazer uma pergunta sobre esse versículo e eu vou voltar nele para fazer a pergunta para você e você responde para você. O que você tem buscado? Para pensar na sua vida, e olha, você não precisa dizer para mim, eu não quero que você diga para mim, nem para ninguém, mas você tem que ser honesto, pelo menos contigo. Você tem que ser verdadeiro nessa manhã, pelo menos com você. E responda essa pergunta para você. Você tem buscado as coisas do alto? Qual é a sua maior busca? A maior busca da sua vida são as coisas do alto. Repito, você pode estar na igreja, você pode estar até fazendo a obra de Deus, você pode estar aqui na câmera, você pode estar tocando, você pode estar no cultivito, pode estar no bem-vindo, pode estar dando aula, pode estar pregando, igual um pastor aqui. Mas a sua busca é uma busca pelo espiritual?
A sua vida está girando em torno dessa palavra ou em torno do que você quer, em torno do que é conveniente e confortável para você. E quando essa palavra vem ao nosso encontro, muitas vezes nós não queremos deixar a resistência do nosso pensamento, através da palavra, nos convencer de que aquilo que nós muitas vezes pensamos não é o que Deus quer. E não é o que... A gente às vezes quer pegar alguns versículos só para ficar fundamentando o erro que nós estamos há muito tempo fazendo. Mas se você responde honestamente essa pergunta, eu e você fala, cara, a minha vida, de fato, eu tenho buscado mais as coisas do alto ou as coisas aqui da terra? Aí a gente tem que responder isso. Porque a palavra nos adverte, tenha o seu foco no que é eterno e não no que é visível. E aí, 2 Coríntios 4,18 vai dizer assim, é por isso que eu pedi para você marcar os versículos, que eles são muito importantes para a tua vida, esses versículos. Porque ele vai dizer assim, são versículos que ensinam. Ele diz, não atentando nós às coisas que se veem, mas as que se não veem. De novo ele vai falar, não atentando para o que você está vendo, mas para o invisível. Porque as que se veem são temporais, elas vão passar. E as que não se veem são eternas. Vai trazer para você consequências de eternidade. Segundo ponto prático, a nossa verdadeira vida está escondida em Cristo. Você tem que ter essa consciência. A sua verdadeira vida está escondida em Cristo. Quando tudo estiver ruim, quando tudo estiver caindo, quando tudo estiver tudo muito mal, esquece tudo, entra para o teu quarto e vai falar com o teu Deus e vai viver só você e Ele. E você vai ver se as coisas não vão para o lugar. Para tudo e vai para os pés dEle. Para tudo e vai para o consolo, vai para o abrigo, vai para o descanso do El Shaddai, descansa na sombra dEle, fala com Ele, grita, clama, fala a verdade, fala tudo para Ele, mas se derrama e busque de fato essa presença e essa questão invisível com Ele, porque você vai ver, irmãos, quando a igreja começar a colocar essas coisas em prática, você vai ver que a sua vida vai mudar completamente, você vai parar de ser um religioso. Sempre falo isso. Ser religioso é a coisa mais chata do mundo. Deus me livre, fica vindo para a igreja sem ter a nova criatura aqui, sem estar com o espírito fervendo. É a coisa mais chata do mundo, sentado aqui, ouvindo isso, cara. Se você não vive de forma espiritual, isso aqui, irmão, é chato demais. Tu já está contando a hora para acabar essa pregação. Tu já fica assim, pelo amor de Deus, lá vem ele de novo. Cara, que hora que vai acabar? Está quase. Caramba. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, quando Deus está movendo em você, você fala assim, caramba, o que Deus vai falar comigo? Rapaz, essa aí eu li essa semana. Caramba. Olha só, eu vou falar uma outra coisa. Quem tem vida com Deus verdadeira, diária, que lê a palavra, que busca Deus, várias vezes eu estou pregando aqui, você fala aí no teu coração, caramba, Deus falou comigo essa semana. É ou não é verdade? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito é um só. E quem está ligado com ele vai revelando. Está na tua casa, está ligado, está buscando, está lendo, está se entregando, ele está te entregando lá na tua casa. Aí quando tu chega na igreja, ou o Rafael, ou quem está ministrando, ou o diácono que está pregando, o pastor que está pregando, fala uma coisa e fala assim, caramba, confirmação, Deus falou comigo isso essa semana. Sabe por quê? Porque tu tem vida com Deus. Quem tem vida com Deus, é por isso que não deixa de vir à igreja, mas não é porque tem que ir. Às vezes eu tenho que ficar falando, eu tenho que vir, isso é chato. A minha oração é assim, eu convença. Porque, irmão, estar na casa de Deus é necessidade espiritual de quem tem vida com Deus. Eu nunca vi uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmão, não estar na igreja. Impossível. 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 Ela fica o tempo inteiro falando, pastor, tem que ter mais um culto, né? Pastor, tem que ter uma oração. Pastor, a gente tem que fazer um negócio, mais um movimento, mas essa pessoa ela é inquieta. Vim um dia na igreja para você, tá bom? Tá bom. Olha para a tua vida e vê o que Deus está realizando através de você de forma
mais intensa? Não está, é difícil. Ah, não, pastor, porque eu posso ser crente na minha casa. É claro que você pode ser crente em qualquer lugar. Se você tivesse caído de uma ilha, tivesse deserto, tivesse uma igreja, lá era a sua igreja. Eu sei disso, porque tem contra-argumentação para tudo. Não, porque agora eu não vou mais para a igreja, porque, não, esse negócio de igreja, pastor tudo ladrão. Não quero nada disso não, já chega. Quem gosta disso é o diabo. Pega isso daí, bota no teu coração, planta no teu coração, e para a vida. Menos mais um abatido. Se não fosse importante você estar na igreja, na comunhão, o apóstolo Paulo não teria escrito, não deixem de congregar. E ele falou ainda assim, como é costume de alguns. Alguns têm esse costume. Por quê? Porque é na comunhão aqui. Ah, Deus fala na tua casa? Claro que fala. Mas aqui é na comunhão, porque a Bíblia diz, como é bom que vivam unidos irmãos. E quando o Senhor ordena a bênção dele e a vida para sempre, é onde? Na comunhão, na congregação. Em união. E outra coisa, na casa de Deus os dons são compartilhados. É aqui que você ouve uma palavra, uma palavra de conhecimento, é um irmão que te abraça, é um irmão que te dá, te dá a mão, que te dá uma palavra, que te dá um ânimo. É uma ministração que é feita aqui, uma música que é tocada, uma peça que é apresentada, dons espirituais espalhados na igreja, edificando a igreja, por isso você tem que estar nesse ambiente. Quando você chega triste, tem alguém para fazer você rir, tem alguém para fazer você levantar. Aí você fala, poxa, eu pensei que ia ser meu último dia, mas caramba, aquela palavra, o irmão me deu um abraço, parecia que era Jesus me abraçando. Senhor, obrigado, tu está aqui até hoje por isso. 2 Coríntios 5,7 diz assim, porque andamos por fé e não por vista. É outro ponto, precisamos andar pela fé e não pelo que nós estamos vendo. Entendendo o reino espiritual, nós temos também que entender que a nossa luta não é contra as pessoas. Minha luta não é contra a Amanda. Minha luta não é contra o Cláudio. Não, porque o Cláudio, porque a Amanda. Não, a minha luta é contra as potestades e principados que operam nas regiões celestes e que vão dando sugestões. Você vai fazer o quê? Combater em fé. Com a palavra. Efésios 6,12 diz isso. Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Contra pessoas, ele está dizendo. Sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, aonde? Nos lugares celestiais. Esse mal, ele começa no celestial, no invisível. E aí o que eu faço? Eu tendo o entendimento que nessa jornada da nova criatura, eu não posso viver como eu vivia, eu vou fazer o quê? Eu vou viver pelo espiritual, e eu vou repreender no nome de Jesus. Caramba, está uma maior confusão na sua casa, está a maior brigalhada. Aí tu já entendeu, se você entende espiritualmente, caramba, tem um dedo do diabo nisso aí, cara, minha casa é de Deus, mas se der um mole, o diabo quer bagunçar. Aí o que você entendeu? É espiritual, o que você faz? Vai para o banheiro. Por que eu estou te falando isso? Porque eu faço isso na minha casa. O negócio está tumultuado, está falando, cara, isso não pode. Em Deus tem tranquilidade, em Deus tem paz, em Deus tem a harmonia, isso aqui é diabo. Então, se é diabo, vai ter que sair em nome de Jesus. Aí tu também tem a sabedoria, né? Porque teu marido, tua esposa estava brigando, tu fala em nome de Jesus. Aí ela se sente ofendida. Eu estou com demônio. Pronto, aí o que era para ficar, não foi. Aí você tem que ter sabedoria, você sai, se destaca. Vai para um lugar onde não está ninguém, fecha a porta e começa em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu vivi uma situação na minha casa, é muita guerra espiritual, tá, irmão? Eu entendo muito bem essa guerra. E é por isso que eu tenho procurado viver vigiando em todo o tempo. Tem que vigiar e tem que orar, porque é uma guerra. E aí,
O meu filho muito agitado, o João muito agitado demais para dormir, subindo, descendo. Eu falei, cara, isso não é normal. E não querendo, eu falei, cara, isso não está certo não. Fui para o banheiro, fechei a porta, levantei minha mão e falei, se tem o dedo do diabo nisso, eu já estou te falando, pode sair daqui. Em nome de Jesus, sai. Lá no quarto, sabe o que ele falou para mim? Pai, o monstro debaixo da cama falou que não vai sair. Falei, em nome de Jesus, ele não sabia que eu estava orando. Eu só ouvi, e eu continuei repreendendo. Sabe o que aconteceu? Na hora, veio a paz. Dormiu. Por quê? Você não acha que a confusão dentro da tua casa tem o dedo do diabo? Aí tu vai continuar discutindo. E aí, eu tinha até que fazer uma peça disso. Está lá naquela confusão, aí eu acho que quando não teve mais jeito, a confusão vai até o fim, eu acho que o diabo sai, pega o banco dele, está lá discutindo, está confusão lá. Pega o banco dele, senta. Tá bonito. Consegui. E ele fica ali só batendo palma. E eu e você que somos nova criatura, que já entendemos a realidade espiritual, se tem um espírito de confusão, Deus não está. Então, irmão, você vai orar, vai repreender, vai se posicionar em nome de Jesus. Sabe por quê? Você vai ver e vai ter experiências com Deus. O reino espiritual, ele é tão real, e quando você começa a ter a noção disso, o reino espiritual, ele te reconhece rápido. Você pisa, você anda, se você estiver num lugar que tem espírito maligno, irmão, eles se manifestam. Se tu chegar lá, se manifesta. Porque ele sabe que a luz está contigo. Te falar essas coisas, irmão, você vai ficar, meu Deus, mas é verdade. Uns meses atrás eu tive outra experiência dessa, também em casa. Onde o diabo apareceu para mim, me afrontando. Apareceu para mim. Foi ou não foi, Amanda? E eu fechei o olho e várias formas apareceu para mim, e nós nos levantamos ali, oramos, repreendemos aquele mal. E o que é isso? Ataque espiritual. Sabe por quê, irmão? Porque Deus está usando a tua vida. Por que eu estou falando isso para você? Porque você precisa parar de ficar brigando por causa das coisas, querendo ter razão, por isso e brigando. Sai do plano natural e vai para o espiritual, e você vai ver que tem coisas por trás que você tem que orar, repreender, se posicionar espiritualmente, para que você não viva aquela realidade. Então, eu já falei para você sobre a nova criatura, e eu queria falar de fato sobre essa questão espiritual. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes. O reino de Deus não é material, é espiritual. Romanos 14:17 diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. A mente carnal, ela vai levar o homem para a morte, mas a espiritual vai trazer vida e paz. Romanos 8,6 vai dizer, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Aqueles que vivem segundo o espírito, eles vão discernir as coisas espirituais. 1 Coríntios 2,14, o apóstolo Paulo vai dizer, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Deus está nos chamando para nos conscientizar, mais uma vez, que nós somos homens e mulheres de Deus espirituais.
E aí você vai precisar buscar diariamente a comunhão com Deus para que isso aconteça de fato na sua vida. Você vai precisar treinar o teu espírito para discernir a voz de Deus acima das circunstâncias naturais. Porque, irmãos, até para você reconhecer a voz de Deus, você tem que ter contato com Ele. Por quê? Deus está falando todo dia contigo, irmão, e comigo. Todo dia Deus está falando. A questão não é que Deus não está falando, a questão é que nós temos que ter sensibilidade para ouvir a voz dEle. Isso é diferente. A Bíblia diz que nós precisamos ter ouvidos para ouvir. Você tem que treinar o teu espírito para ouvir a voz de Deus. Treinar o espírito para discernir a voz de Deus acima das circunstâncias. Outro ponto, não tome decisões baseadas na emoção, mas procure ser guiado pelo Espírito. Exerça a autoridade espiritual sobre as situações, declarando a palavra. Como que eu exerço a autoridade espiritual sobre as situações que eu estou vivendo? Declarando a palavra. Deus não está contigo, Deus não te perdoa, quem é você para levantar as mãos? Aí você faz o quê? É mesmo, aí fica pensando aqui, não, eu fui lavado e remido pelo sangue do Senhor, ainda que eu peque, eu tenho um advogado que é Cristo, que está lá intercedendo por mim. Se confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Eu sou nova criação, eu sou raça eleita, eu sou filho amado de Deus, eu tenho acesso à presença de Deus pela fé, porque o véu foi rasgado e agora eu posso estar com Ele. Pronto, combateu com a palavra. Mantenha o foco no reino. Não se distraia com as preocupações do mundo. A nova criatura precisa aprender a enxergar além do natural, porque a sua verdadeira vida está fundamentada no reino espiritual e a sua identidade está em Cristo. Bom, aqui eu termino esse primeiro ponto, onde eu falei da realidade exterior. Nessa jornada da nova criatura, nós temos que ter uma consciência da realidade espiritual. Por quê? Muitas pessoas não conseguem ver isso na sua vida. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus liberou para você, só que Deus libera no âmbito espiritual, e muitas vezes você está esperando que a resposta no natural. E aí você nunca tem resposta, e aí você nunca vê uma solução, e aí você nunca consegue perceber uma ação concreta de Deus na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Por quê? Porque você está esperando de Deus algo natural. Só que Ele já liberou para você no espiritual. E aí você tem que manter no espiritual. Crer, a fé é a certeza das coisas que se esperam. O que você espera? O que está escrito. Você espera a promessa, que Ele é fiel, que Ele me ama, que Ele me perdoa, que Ele me cura, que Ele me sara, que eu tenho alegria, que eu posso todas as coisas nele. Isso é a promessa que Ele tem lá no espiritual. E como que você recebe isso? É a certeza das coisas que se esperam. A convicção dos fatos que ainda não aconteceram. Ele já liberou, Ele já falou, mas não aconteceu. E pela fé você o quê? Crê que aquilo, e você começa a fazer o quê? Você declara, quem crê fala, e outra coisa, a sua postura muda. E é por isso que você vai ver homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que estão alinhados com Deus, passando situações terríveis, horríveis, muito ruins, que qualquer pessoa estaria morta passando por aquilo. Ela está sofrendo, ela está angustiada às vezes, ela está abatida, mas ela está firme, ela não para de fazer a obra de Deus, ela não para de trabalhar, ela não para de ministrar, ela não para de abençoar pessoas. Por quê? Porque ela vive no plano espiritual, porque lá no espiritual ela sabe que ela já venceu. E ela mantém firme aqui até que ela veja concretizado o resultado daquela vitória. Você entende o que é ser crente, gente? É isso. É entender essa realidade, colocar em prática, e aí você vai viver de uma forma abundante. Não é, isso aqui não é naquela porque o pessoal fala mal, né? Dá para você, venha viver abundantemente, Deus vai te dar tudo. Irmãos, você vai viver abundantemente sim, Deus tem promessa, mas cara, essas promessas são condicionais.
Entende isso? Ele é um Deus bom, Ele é Deus poderoso, é um Deus verdadeiro, mas, gente, nós precisamos nos posicionar, porque não é assim. Tem promessa, eu quero. Tem vida abundante? Tem. A minha vida é abundante, a sua vida é abundante? Tem. Não quero saber, tem problema? Tem problema também, mas o problema, ele não vai guiar a minha vida. É assim que eu vivo, é assim que você vive. Mas, irmãos, tem posicionamento. Tem exercício espiritual para ser feito. Tem questões que você precisa colocar em prática, que é ter comunhão com Deus, que é tomar uma decisão baseada na palavra e não no que você quer, pô. Não dá. Não dá para poder viver com Cristo sem santidade, por exemplo. Eu tenho falado muito de santidade. Não dá para tu estar aqui na igreja, irmão, servindo, que a sua vida está toda impura. Está envolvido em imoralidade sexual, está fornicando, está traindo a mulher, o marido, está na igreja, pô. Que isso, pastor? Que isso? É o que mais acontece. E está aí, cara de paisagem, tranquilão, 10 anos na igreja, cara, esquece, Deus não vai agir na tua vida assim. Não tem como. Não dá para enganar uma igreja que está tudo certo. Ah, não, está tudo certo. Deus é bom, mas Deus é juízo, tá? Eu fiquei convencido disso depois do episódio de Ananias e Safira, que nós já estávamos na graça, tá bom? Já estava na graça. Não, porque na época do Antigo Testamento, tá bom, mas aquilo ali foi na graça. Falaram que iam fazer uma coisa para Deus, fizeram diferente. Quando chegaram lá, o que aconteceu? Foram fulminados. Deus foi lá e tchum! E outro texto emblemático, poderia ser uma pregação, quando o apóstolo Paulo, eu entreguei o corpo a Satanás, para que o espírito fosse o quê? Salvo. Quanta gente morrendo antes da hora por causa de juízo de Deus. Isso não tem como você mensurar, dizer que aquela morte ou aquela foi isso ou não foi, mas que eu creio que tem. Pessoas que morrem do nada, você não sabe que, às vezes, o que acontece? Deus leva para que não se perca. Bom, isso é outra coisa. Agora eu vou falar da realidade que opera em mim. Eu já esclareci, irmão, ficou didático para você? De verdade? Não tão quanto Amanda e Douglas, eu sei, mas deu para tu entender a realidade exterior que cerca a nova criatura, o mundo espiritual? A importância de entender sobre isso? É porque eles são mais didáticos, é tudo mestre aí. Agora eu vou falar, que eu tenho tempo, pelo menos 15 minutos aqui eu tenho. Eu vou falar sobre a realidade que opera em nós. Bom, se você é nova criatura e o seu espírito ressuscitou, essas realidades precisam operar na sua vida de forma efetiva e na minha. A nova criatura não é uma versão melhorada da antiga, mas é uma criação completamente nova. Efésios 2:10 vai dizer, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras, grava isso. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O velho homem foi crucificado com Cristo e agora vivemos por meio dele. Gálatas 2:19, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora vivo, tenho aqui na carne, vivo pela fé na carne, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa vida que você vive hoje, nessa terra, você tem que viver pela fé. E pela fé é o quê? No que está escrito, é isso. O que te guia é o que está escrito e não o que eu penso, o que eu sinto, o que eu vejo. Somos feitos à imagem de Deus e capacitados para cumprir o propósito dele. Filipenses 2:13 vai dizer, porque Deus é quem efetua em vós,
tanto o querer quanto o realizar segundo a sua boa vontade. Quando ele vem habitar em mim, ele começa a efetuar em mim e você o querer e também nos ajuda no realizar. Ele traz para o teu coração uma vontade de crescer, uma vontade de estar com Ele, uma vontade de estar mais próximo, uma vontade de estar no reino de Deus. Ele produz isso em você e você pega isso e vai, e aí ele na realização ele está contigo, te ajudando, te consolando, te ensinando como que deve fazer. Entende? 2 Coríntios 3,5 diz, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, Ele nos capacita. O qual nos capacitou, Ele não vai nos capacitar, gente, grave isso aí. Ele já nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, isso é que é legal, não da religiosidade. Não faz isso porque tem que fazer, não é da letra, mas ele fala, mas do Espírito. Mas é aquilo que é levado pelo Espírito. O pastor não precisa ir lá, soprar no teu ouvido e falar contigo que você tem que perdoar aquele irmão chato que está te enchendo. Precisa. Por quê? Porque o Espírito em você já fala, aguenta, rapaz, que tu também é chato. E aí o Espírito vai te guiando. Gente, isso é ser guiado por Espírito. Eu dou os mesmos exemplos, mas eles são práticos. É quando alguém te faz fala uma ofensa para você e você não revida a ofensa. Cara, isso é a nova criatura. Porque a velha criatura, cara, na velha tu partia até para cima. Mas com a nova criatura, você ouve aquela ofensa e você... Não é que você gosta não, tu não gosta, né? Quem gosta? Ninguém. Mas você respira o Espírito Santo, se ele está pulsando em você, ele fala assim, rapaz, calma, porque quem vive em você agora sou eu, então tu me respeita. E aí tu não faz, tu não avança, sabe por quê, irmão? Porque você tem o Espírito Santo. Tu sai fora da impureza, sabe por quê? Tu nem chega perto da impureza, sabe por quê? Porque o Espírito Santo fala, rapaz, essa mão aí agora é minha, esse pé é teu. Ofereçais os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável, santo e agradável ao Senhor. Quando tu pensar numa imoralidade sexual, irmão, tu pensa nesse versículo, que o teu corpo tem que estar santo, irrepreensível, como sacrifício agradável a Ele. E você, quando o Espírito Santo está movendo em você, irmão, tu passa longe disso. Ah, pastor, pregando sobre isso, vou pregar até Jesus voltar. Romanos 5:1 diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Fomos justificados. A nova criatura foi justificada. O que é justificado? É simplesmente você ter cometido um crime, tem provas, tem materialidade, o inquérito policial, a conclusão foi de que você realmente fez, as testemunhas disseram que você fez, e aí começou o processo judicial, teve audiência de instrução e julgamento, ou foram novamente ouvidas as testemunhas, o juiz fez a instrução, olhou as provas, você está condenado, e na hora de dar a sentença, Jesus entra e fala assim, agora você não vai ser condenado à morte. Por quê? Porque o meu sangue está sobre a sua vida, e seus pecados estão perdoados, como se fosse isso, estão perdoados os seus pecados, e você não vai viver mais preso nessa cadeia. Foi o que Jesus fez por mim e por você, pela humanidade. Ele simplesmente falou, não, o preço dessa morte eu vou pagar. E todo aquele que crê em mim vai ter vida juntamente comigo. Nós fomos justificados. É por isso que você tem que entender, quando você sabe que foi justificado, e o diabo vem acusar você, dizendo que você não pode, você usa isso aqui não. Eu já fui justificado com Cristo. Agora, isso aqui serve para quem? Não é porque você
Você pode cair num pecado ou não pode? Eu também podemos. Podemos errar ou não podemos? Podemos. Isso que eu estou falando aqui, não é um pecado que você caiu, que você, caramba, não queria e fez. Mas quando você está vivendo uma vida de pecado, quanto mais, esse versículo não adianta. Só para poder esclarecer. Ah, estou aqui com a minha namorada. Já estou, né? A gente vai casar, mas eu tenho vida sexual ativa com ela. Ah, Senhor, me perdoa. Nem pedi. Esse justifica. Você realmente não vai entrar na presença dele. Não vai. Porque você está sujo, cara. Não pode, não dá. Ah, mas eu fui justificado. Aí o diabo fica assim, eu sei que você foi justificado, mas você abriu uma porta de legalidade na sua vida, eu posso entrar e eu posso impedir, porque você está vivendo no pecado, e no pecado quem manda sou eu. Tu é meu escravo, agora se tu é meu escravo, quem manda sou eu, e quem dá as ordens sou eu. E se você quer viver a sua vida, deixando o diabo dar as ordens na sua vida, continue no pecado, que você vai ver onde você vai dar. A Bíblia diz, vai dar para a morte. Mas se a lei de Cristo está em você, e como diz a Bíblia, você não vai servir mais ao pecado como escravo, a Bíblia diz que você pode viver sem estar submetido ao pecado. E quando isso acontece, você não tem uma vida de pecado, mesmo que você erre, você pode falar, mas o sangue de Jesus me purifica do pecado. Entendeu didaticamente a diferença? Porque se eu não explicar isso, fica um monte de gente na igreja ouvindo a palavra, fazendo tudo errado e achando que está tudo certo. Está tudo errado. Muda a tua vida hoje. Se arrepende, volta atrás e muda o teu padrão de ação. Porque assim você vai estar conduzindo a sua vida para a morte e a sua casa. E amanhã a conta vai chegar, a consequência vai chegar, ela chega e ela é devastadora. Essa é a hora dos amém diminuídos, eu sempre sei. O amém vai lá, o amém, glória a Deus, vai lá embaixo. Sei por quê. Bom, vou quase terminar aqui, ó, meu tempo, 2 minutos. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. A nova criatura já não é escrava do pecado, porque foi justificada. Romanos 6,6 diz assim, sabendo isso que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Ou seja, você não é escravo do pecado. Ah, não consigo. Consegue. O Espírito Santo está em você e ele te capacita a não viver uma vida em pecado. Romanos 6,14 diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Caramba, aqui ó. Eu não consigo. Consegue, porque a Bíblia diz que o pecado, para quem é nova criatura, não tem mais o domínio. A nova criatura te dá o direito de falar assim, não vou pecar. Glória a Deus. Glória. Boa. Tu já conheceu uma pessoa que é viciada em drogas, álcool, ou maconha, ou cocaína, não importa. E ela, quando está boa, fala para você, eu sei que isso aqui está me matando, eu sei que eu não tenho que fazer isso, eu sei que não é para fazer, e no outro dia ela está lá fazendo de novo, quem conhece? Já chorou, já falou, já fez, já conhece? Por que ela faz de novo? Porque ela é escrava do pecado. E um escravo não tem direito de fazer alguma coisa contrária ao seu dono. E é por isso que, na jornada da nova criatura, nós temos com Cristo, e eu já li vários versículos que diz que não é por nós, é porque Ele nos capacita, e que diz, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas da graça. Então, havemos de pecar, não estamos debaixo da lei, e sim da graça, de modo nenhum. O pecado tem consequência. Romanos 6,15, então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça, de modo nenhum. Será que vocês não sabem que se ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês serão servos daqueles que obedecem? Ou seja, se você oferece a sua vida, a sua prática de vida a Deus, à palavra,
a essa palavra, você se torna escravo de quem? De Deus. E quando você se torna escravo de Deus, a vontade dele para você sempre vai ser o quê? Boa, perfeita e agradável. Olha só. Você se submeteu à obediência, está livre, então Deus ele vai revelar a vontade para a sua vida. Vai ser o quê? Boa, perfeita e agradável. Vocês são servos daquele a quem vocês obedecem, diz a Bíblia aqui. Seja do pecado que leva à morte, ou seja da obediência que conduz para a justiça. Ele diz, mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram obedecer de coração a forma de doutrina que foram entregues. E uma vez libertos do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos, por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza, da maldade que leva à maldade, assim, nova criatura, ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que fruto vocês colheram com o pecado? Ele diz, somente as coisas que de agora vocês se envergonham. Porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu paro por aqui e peço você ficar de pé comigo. Senhor, obrigado porque nós somos nova criatura. Senhor, as coisas velhas passaram há muito tempo e eis que tudo se fez novo, Pai. Pai, que essa tua palavra, que é uma palavra, ó Deus, libertadora, a tua palavra que é perfeita, que é agradável, que a tua palavra ela venha produzir nos nossos corações uma vida, que a tua palavra venha produzir em nós, Senhor, não um remorso, mas um arrependimento, uma conscientização, que a minha oração é que o Senhor abra os olhos do entendimento da tua igreja, para que possam enxergar, para que possam contemplar a realidade espiritual, aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus quer promover, Senhor, que haja nos nossos corações um quebrantamento, que haja no nosso coração, ó Deus, um arrependimento verdadeiro, que essa manhã seja uma manhã de libertação, que essa manhã seja uma manhã de cura, que seja uma manhã também onde o Senhor venha liberar a paz, a tranquilidade, Senhor, sobre a vida da tua igreja, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Eu não sei se alguém entrou aqui na igreja, precisa se reconciliar com Deus, ou quer entregar a sua vida a Jesus, ou entendeu a dinâmica da nova criatura, quer entregar a sua vida a Jesus, ou quer voltar para Jesus, ou quer se posicionar de uma forma mais efetiva no sentido de buscar as coisas do alto de uma forma real, para que tenha um resultado concreto desse evangelho na sua vida aí, onde você estiver, só põe a mão no teu coração. Primeiro, se alguém quer voltar para Jesus, se reconciliar com o Senhor, se tiver alguém, só faz um sinal, eu quero orar por você. Se tiver alguém que diz, pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus também, eu vou orar. E se tem alguém que fala, pastor, eu preciso me posicionar para buscar mais as coisas do alto, porque eu percebo que tenho buscado mais e me preocupado mais com as coisas dessa terra do que com as coisas do alto. E eu preciso hoje que o Senhor me ajude nisso. Põe a mão no teu coração aí, se você falar, eu preciso buscar mais as coisas do alto, e nós vamos orar. Senhor, eu quero orar. Senhor, eu quero, juntamente com meus irmãos, porque eu também boto a mão no meu coração, porque eu preciso buscar mais ainda as coisas do alto, porque eu preciso, Senhor, junto com o meu irmão, que quando bota a mão no coração está dizendo, eu tenho uma consciência de que eu preciso mais. Senhor, que Tu possa nos guiar nisso, que nessa jornada, eu oro, Senhor, não só pelo meu irmão, mas por mim, que eu possa, Senhor, ter mais revelação do alto, que eu possa buscar ainda mais as coisas do alto, Senhor, para que eu possa viver nessa plenitude ainda maior, de revelação, de conhecimento, de direção, Pai,
não só para a minha vida, não só para a minha casa, não só para o meu trabalho, mas também para a tua igreja, Pai. Obrigado pela tua igreja, obrigado, Senhor, porque nós somos novas criaturas, obrigado porque as coisas velhas passaram, e que nós possamos andar nessa jornada da nova criatura, Senhor, cada dia conhecendo mais, cada dia melhorando num ponto, avançando em outro, e que as nossas decisões possam ser decisões baseadas na tua vontade, na tua palavra, no teu reino, no nome de Jesus. Que o povo de Deus diga amém. Amém. Você pode sentar. Tem alguém nos visitando primeira vez? Só a primeira vez que você vem aqui? Tem alguém? Primeira vez? Primeira vez? Ah, família, né? Fica de pé, só para a gente dar uma salva de palmas para vocês. Não vou pedir CPF, nada disso não. Só sejam bem-vindos, tá? Sejam bem-vindos. Tá? Obrigado aí. Vocês vão receber um folder, se vocês puderem preencher e depois entregar para o pessoal aí com a camisa roxa, eu vou agradecer, tá? Gente, hoje à noite nós temos batismo nas águas, nós vamos estar batizando aqui 8 irmãos, né? Vão passar pelas águas. Então, esteja aí no seu lugar, né? Esteja... Na quinta-feira eu falei que hoje à noite você pode encomendar agora, nós já temos quantas encomendas? 46 encomendas, hoje vai, na cantina da noite, vai ser vendido um hambúrguer artesanal, um blend, gostei do blend, ficou um negócio, né? Assim, chique, né? 160 gramas, com batata frita e refrigerante, é um combo, a R$35, eu acho que está até abaixo aí do que você lancha aí por fora, e esse valor, né, ele está sendo revertido para terminar de cobrir alguns custos do retiro dos jovens que ficou em aberto. Então, assim, além de ser, né, um lanche muito bom, gostoso, esse hambúrguer vai ser feito na brasa, tá? Vai ser montado uma churrasqueira lá, ele vai ser feito na brasa, vai ficar assim, muito bom. Então assim, além de você comer, né, esse hambúrguer, você também vai estar ofertando, você vai estar também ajudando a juventude. Então, fica aí a dica, para que você possa, no final do culto agora, aí, já procurar o Anderson que está aqui, dar o seu nome, né, para você poder comer o seu hambúrguer. Amém? Mas o que? É isso. Vamos participar dos dízimos, das ofertas, né? Você que está nos visitando aí, não sinta-se constrangido, né, ou impelido a participar ou fazer qualquer coisa nesse momento, mas nós que somos aqui de casa temos essa liberdade, né, que você possa entregar o seu dízimo e a sua oferta com consciência. Eu sempre falo isso, que você faça isso com amor, com liberalidade. A palavra de Deus diz que Deus ama quem oferta, quem dá com alegria, né, e que você possa ser um financiador do reino de Deus, que você possa ter o seu coração também, né, grato e generoso para com a obra de Deus. A nossa oferta e nosso dízimo, irmão, significa honra a Deus, né? Quando você oferta e dizima, você está honrando a Deus com as primícias da sua renda. Você está dizendo que o dinheiro que você tem não é seu, é dele, né? Você só pode dar, eu falo isso, você só pode entregar o que é seu. Você não pode falar assim, Rafael, quando acabar o culto aqui, cara, eu vou te dar um telefone de presente. Qual? O telefone do Douglas. Eu vou pegar o telefone do Douglas e vou te dar de presente. Você pode fazer isso? Não, o telefone é do Douglas. É a mesma coisa na área financeira. Você só oferta e dizima se o dinheiro está sob o controle de Deus. Se Ele é o dono. Se o dinheiro é seu, você não dá. Você não oferta, você não dizima. Por quê? Você precisa entender que o que você tem é Ele que tem te dado todas as coisas. Então, faça isso com alegria no seu coração. Senhor, nós entregamos os dízimos e ofertas que chegam na tua casa e fazemos isso com alegria, com gratidão. Abençoa a vida financeira da tua igreja, abençoa a vida financeira dos irmãos que compõem essa igreja. Ó Deus, que eles possam prosperar, que eles possam crescer. Abençoa a fonte de renda e o trabalho das mãos dele. Em nome de Jesus, se você tem, nós vamos receber em nome de Jesus.
ficar de pé. Vamos agradecer a Deus por essa manhã. Deixa eu dar um aviso. Na quarta-feira vai ter o encontro das mulheres aos pés de Jesus, quarta-feira, às 19 horas, na casa da Jaqueline, tá? Então, mulheres, a Jaqueline não está aqui agora, mas a Geise está. Você pode procurar a Geise para poder ter mais informações sobre esse encontro. Você que é mulher, não precisa nem ser aqui da igreja, né? Você está nos visitando aí, não está em outra igreja, vocês nos visitaram hoje, vocês também são convidados, se quiserem participar, é só você procurar a Geise aqui, ó, camisa verde, perguntar as informações com ela e vir para esse grupo. É um grupo pequeno, onde mulheres se reúnem ali para orar, para buscar Deus, enfim, ter um momento de comunhão. Senhor, antes de sair, eu oro pela Antonieta, ó Pai. Toma, ó Pai, a vida dela, ó Deus. Nós oramos, como nós temos feito aqui, Pai, oramos por essas ruas. Ela pede oração em relação à violência na rua dela, mas nós temos orado e nós confirmamos essa oração. Ó Deus, nós repreendemos a violência, ó Pai, espalhada por essas ruas. E nós queremos, Senhor, que de forma sobrenatural algo acontecerá de bom. Em nome de Jesus. Obrigado por essa manhã. Dá-nos um almoço abençoado, leva-nos em paz e que à noite possamos estar aqui para adorar e exaltar o Teu nome. No nome de Jesus. Um bom almoço, Deus te abençoe rico e abundantemente.